Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos apresentar alguns conceitos da sociologia, sendo os apresentadores eu, Vinícius Lopes, e a Tainá Carlos. Bom, teologia, de uma forma simples, pode ser definida como uma ideia imposta, um conjunto de ideias que servem para a classe dominante fixar a hegemonia sobre a classe trabalhadora. A palavra ideologia foi usada pela primeira vez por Antoine Destutt de Tracy, filósofo francês, em seu livro Fundamentos da Ideologia. Já Napoleão Bonaparte, em contraposição a Destutt, deu ao termo ideologia o sentido de ilusão, chamando os opositores ao seu governo de metafísicos. Já para Karl Marx, os ideólogos promoviam uma subversão entre a realidade e o pensamento, invertendo a relação, de modo que os fatos se adequassem às ideias, e não as ideias aos fatos. Segundo concepções de Destutt e Marx, temos dois tipos de ideologia. A atribuída por Tracy, chamada ideologia neutra, que seria ciência natural com relação direta ao mundo físico, tendo a moral forjada nas necessidades, e atribuída por Marx, chamada de ideologia crítica, uma dissociação proposital entre a realidade e as ideias. Portanto, as ideologias podem ser, por finalidade, naturalizar conflitos para que eles sejam considerados aceitáveis, na tentativa de normalizar, justificar, amenizar e até mesmo ocultar as tensões sociais. Bom, agora um pouquinho sobre a indústria cultural com a Tainá. A indústria cultural. Bom, para começar, o fenômeno da indústria cultural é um conceito criado por pensadores da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, que estudaram os meios midiáticos da época e definiram esse termo, que foi publicado no livro Dialética do Esclarecimento, em 1944. Tá, Tainá, mas o que é indústria cultural em si? Bom, no início do século XX, revoltas socialistas ganharam força. Assim, a classe dominante burguesa desenvolveu a indústria cultural para dominar essa classe trabalhadora, moldando o pensamento de mundo dessas pessoas, para que houvesse a naturalização do sistema capitalista, por meio da criação de um entretenimento vazio. E isso acontece até os dias de hoje, por meio de filmes, séries e músicas. Bom, vamos fazer uma analogia. Como toda indústria do modelo capitalista, a preocupação é com o lucro e há uma linha de produção em massa, além de que a preocupação na produção desses objetos é destinada ao desejo do consumidor, ou que ele meramente pensa que essa vontade surgiu propriamente de si. Só que o capitalismo levou esse conceito para o meio artístico e transformou a cultura e toda a produção cultural em mercadoria. A arte em si passou a ser produzida em escala industrial, de forma mecânica, padronizada em massa, deixando de ter como fim induzir o pensamento crítico, o sentido crítico e, claro, a transmissão de conhecimento na sociedade. Passou a ser um produto com um fim lucrativo, onde ele é produzido como forma de alienação, sem a finalidade de fazer seu consumidor pensar sobre, mas apenas como fim de entretenimento. E assim a classe dominante defendeu e defende seus interesses e passa a sua ideologia hegemônica para toda a sociedade. Temos como vários exemplos nos dias de hoje, como as músicas, programas de TV, filmes e séries que viraram meros produtos a serem consumidos. Bom, agora, o que é um intelectual orgânico? Um intelectual orgânico, na visão de Gramsci, é uma pessoa que luta pelos seus interesses na classe em que está inserido, que não fica preso a uma escrivaninha, mas sim toma as devidas atitudes. Todo mundo é um intelectual em potencial, tendo liderança comunitária e lutando em prol do seu grupo. Mesmo quem nunca tenha pisado na escola pode ser um intelectual orgânico. Antônio Gramsci pontua que Karl Marx pensou que a classe operária poderia recuperar o poder através do uso da sua própria cultura e vivências da sociedade, onde pode haver uma mudança, porém utilizando o saber, e por isso o intelectual orgânico seria o principal implementador do saber e sintetizador da filosofia, sociologia
economia, política, arte e ciência. Bom, no mais foi isso. Espero que tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem. E lembre-se, a sociologia é inimiga da perfeição. Tchau, tchau e até mais.